Amém? Nunca vi mulher sossegada desse jeito, aí. Já que tem mulher, tem que ter barulho. Né? Não é? Ai, Senhor, o Senhor é muito bom. Glória a Deus por tudo. Que alegria, meninas. Paz do Senhor. Para não tirar a paz dos outros, né? Nós estamos aqui para aprender a não tirar a paz dos outros. Glória a Deus por tudo. Que alegria estar com vocês. Que alegria poder compartilhar. Onde é que eu estou mesmo, gente? Fala para mim aqui. Que país é esse? Aonde? Meu Deus. Eu falo com os meninos lá em Medina, minha cidade. Falo assim, gente... Ô Marta, como é que você está aí? Como é que você está se sentindo? Eu falei, essa é a minha. Eu falei, eu estou tentando normalizar tudo. Eu estou na minha cabeça assim que eu sou uma pessoa super íntima dos Estados Unidos, que eu já vim assim várias vezes. Então, para mim não tem nada de novidade, né? Eu estou super em casa. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele faz coisas extraordinárias que a gente para pensar e vai linkando as coisas assim. E a gente fala, Deus, o Senhor é inexplicável. A gente só sabe sentir o Senhor, né? Tudo que Ele é, como Ele é poderoso. E eu estou muito feliz, como é uma frase já clichê nas minhas apresentações. O tanto que eu disser a vocês que eu estou feliz, ainda é muito pouco, vocês não vão ter noção de como. Não é porque eu estou aqui, não. É porque eu tenho o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. Eu amo Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. E quando eu chego num lugar, o povo fala assim, tem 40 minutos para você pregar, eu dou uma tristeza. E meu esposo fica de lá, ele fala assim pro pessoal assim, olha, ela gasta 20 minutos só para poder contar os casos lá de Medina. Então você tem que contar 20 mais o tanto que você teria que dar para ela, porque ela tem que contar esse caso todinho, como é que é, de onde que ela veio. Porque eu faço questão de falar para os irmãos de onde eu vim, como é que eu sou filha de quem... Sabe, eu faço questão de falar isso. Vim de Medina, Minas Gerais, interiorzão de Minas. Cadê os mineiros aqui? Tem mineiro? Eu tô lá quase na divisa com a Bahia. Me chamam de baianeira, né? Porque eu falo maninha, falo paim. Então, sou mineira, baianeira. E bem interior mesmo, eu sou lá assim, bem roçaliana, assim, aquela mineira rural que eu amo demais da conta. Sou de uma igreja pequena, mas é uma igreja viva, uma igreja atuante na nossa cidade, uma igreja que faz diferença. Nasci em berço evangélico, meus pais foram assim, fundadores da igreja que nós participamos, Igreja Presbiteriana Renovada. Então eu nasci nesse ambiente, comentando com as meninas hoje, nasci nesse ambiente desde sempre. Então, meus pais me ensinaram a amar Jesus Cristo. A maior herança que meu pai me deixou, morreu há 4 meses, está com o Senhor Jesus. Eu disse para as meninas hoje, não me deixou dinheiro, não me deixou casa, não me deixou nada, deixou Jesus Cristo no meu coração. A maior herança, minha gratidão ao meu pai, à minha mãe, que fica lá chorosa por mim. Martinha, você vai tão para longe, minha filha. Calma, mãe, eu vou de avião, vou caminhando, não, calma. Chega lá. Então eu sou muito feliz por conhecer Jesus desde sempre. Sou muito feliz por ser cristã. Sou muito feliz porque eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Amem a igreja de vocês. Sirvam a Jesus com alegria. Sejam cristãs alegres, porque o que eu mais vejo hoje, cristã entristecida. O que eu mais vejo, parecendo que está vivendo com aquela corda no pescoço, sabe? Sejam alegres. Façam como o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é diferente de alegria. A gente pode ser alegre, a gente é alegre porque a gente vai se baseando nas circunstâncias. Mas o contentamento independe das circunstâncias, porque a gente sabe que Jesus é a nossa alegria. E se nós temos Jesus, como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se eu tenho Jesus, tem tudo. Não falta nada. Amem Jesus Cristo, amem a igreja de vocês, sirvam aos irmãos, amem os seus pastores, como diz meu pai uma vida inteira, não dê trabalho ao seu pastor. Meu pai, eu não te criei para isso,
Ele falava assim comigo. É porque ele pastoreou assim, liderou a igreja por um tempo, quando a gente não tinha pastor, e ele viu a dificuldade que era. Então ele falava comigo, não faz isso não, minha filha, eu não te criei para isso não. Eu estou muito feliz mais uma vez, trago um abraço da minha igreja, do meu pastor, da minha mãe, do meu esposo, dos meus filhos. Sou casada há 23 anos, casada com um dos meus melhores amigos. Na minha igreja era tudo amigo, né? Tudo amigo. E um pastor que presidiu sobre nós 27 anos, ele falava assim, ó, se vocês não olhar com um olhar diferente um para o outro aí, vocês não vão casar não, porque vocês são tudo amigo. Eu falei, pastor, como é que casa com um amigo? Não sei, começa a olhar com um olhar diferente, porque senão vocês não vão casar. E assim aconteceu. Eu falei assim, vai ser o jeito, porque na cidade é pequena. Só pode casar com crente. Então, nós vamos ter que, os meninos, transformar essa amizade em amor. Né? É namoro ou amizade? Vai ter que ser namoro. Então, meu marido, assim, nasceu na mesma rua, nasceu praticamente no mesmo ano, estudando na mesma escola, frequentando a mesma igreja. Vizinho de parede meia, igual a gente fala lá em Minas. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Brincava de cozinhadinha no quintal. Quem já brincou de cozinhadinha? Com aquelas panelinhas de bar? É nós. Né? Brincava de cozinhadinha e fazia aniversário de boneca, todo mundo junto, então... Mas glória ao Senhor por isso, que uma hora nós tivemos que olhar com um olhar diferente, porque eu já estava completando 27 anos, ficando solteirona. Eu falei, meu filho, vai ter que ser você mesmo, então vamos. Bora! Glória a Deus, o Senhor transformou a amizade em amor. Somos casados há 23 anos, temos 3 filhos, Abílio, Apolo e Benjamim, 17, 11 e 12 anos. Eu não podia ter nenhum, o Senhor me curou para que eu tivesse 3. Isso aí é uma outra história que eu só vou contar se vocês me trouxerem aqui de novo. Tenho 3 meninos, eu queria 5, porque minha mãe tem 7 e minha sogra tem 11. E falei para as meninas, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? São todos aqui da igreja? Quem tem até 3 meninos? Quem tem até 3 já está bom. Quem tem menos de 3, vocês arrumam mais. Lá na igreja a regra é clara. Chegou para frequentar a igreja é de 3 para cima, porque senão a igreja acaba. Não é? Então, assim, eu estava dizendo para as meninas hoje que quando chama as crianças para orar lá na frente, levanta metade da igreja. Aí ficou só os paizinhos sentados lá, aquela menineira, sem fim. Eu falei assim, não acaba nunca mais essa igreja aqui de Medina, porque a regra chegou, é 3 meninos para cima. Está disposto? Tá, não está não, vai para outra. É assim. Nós somos uma igreja muito alegre, irmãos, irmãs. E, mais uma vez, vim celebrar a Deus com vocês. Não vou falar nada de novidade. Eu estava ali adorando o nome do Senhor, porque desde a hora que eu entrei, as palavras que eu ouvi, foi tudo confirmação do Senhor, do que eu trouxe para poder conversar com vocês. E eu amo quando o Espírito Santo faz isso, porque sempre que eu sou chamada para ministrar em algum lugar, eu fico na dúvida, o que é que eu falo, meu Deus? É tanta coisa para falar, por isso que eu falo que 40 minutos é pouco. Bora fazer uma vigília? Eu vou dar a sugestão da noite do pijama. Vocês conhecem a noite do pijama? Meninas, eu participei da noite do pijama em São Mateus, Espírito Santo, que eu nunca vi um trem daquele. Olha para você ver contando casa, eu não estou falando para vocês. Ô gente, 40 não dá. Por favor. Eu vim 7.000 quilômetros para falar 40 minutos. Eu tenho que contar uns casos para você. Eu fui em São Mateus, no Espírito Santo, participar da noite do pijama. Quando eu fui convidada, e eu fui criada assim no rigor da lei na igreja, né? Não tem essas treinhadas é o culto, a liturgia tal e tal. Então, aí a pastora falou assim, irmão Áquila, porque meu marido é o meu secretário particular, né? Falou assim, irmão Áquila, aqui é um programa que a gente faz há muitos anos, é chamado A Noite do Pijama. Eu falei assim, vem com esses espetáculos na igreja. Já vem, não me chama para esse estranho, não. Toda preconceituosa, né? Aí a pastora explicou como é que era e tal, mas aquele pé atrás, noite do pijama, tá bom. Gente, sabe o que é que a pessoa caiu do cavalo quando ela chegou na porta da igreja? Fui eu. Eu fiquei totalmente constrangida, envergonhada e decepcionada com o meu pré-julgamento da noite do pijama. Pensa numa organização como vocês,
O tema da noite era sobre a mulher samaritana. Eu já fui chegando no hall da igreja, tinha um poço construído de verdade, de pedra, igual antigamente. Aquele poço extraordinário, e no fundo do poço um espelho. E a gente ia chegando e olhando assim, eu falei assim, é o Senhor logo já falando, olha para sua cara, toma vergonha. Porque você nem sabia o que ia acontecer e já estava julgando as meninas. Pronto, já recebi, cada menina recebeu um pijama, elas foram dormir na igreja, acampar na igreja. A igreja, assim, era o que cabia todo mundo. Eu achei lindo, porque eu estava na porta, as meninas chegando todas com as malinhas, né? Colchão, aquela coisa toda. Mas todas alinhadas, porque primeiro teria o culto. E aí a pastora foi passar a programação da noite do pijama. Primeiro teve o culto e eu fui a primeira a palestrar, porque eu teria que ir embora no outro dia bem cedo. Eu nem participei da programação toda, mas fiquei chorosa pelo que eu fiquei sabendo que aconteceu. Fiz a primeira ministração, todo mundo foi lá, trocou, todo mundo com o pijama lindo, temático, calça, que trem chique, todo mundo. Fomos ao jantar, aquela coisa toda. Meninas, o Senhor agiu de uma forma tão poderosa, já na primeira hora que eu falei assim, eu não queria ir embora daqui. Aí eu fui embora para poder dormir, para a gente ir embora cedo, porque São Mateus é bem longe de onde eu morava, e o povo ficava mandando vídeos e os comentários. Marta, essa noite, parece que foi uma noite que a gente estava no céu. Era para dormir, diz elas que ninguém dormiu. Diz que foi uma noite de adoração tão espetacular que elas não conseguiam pregar os olhos, de tanto que o Senhor trabalhou. E aí o tema, assim, a pastora dividiu o tema, né, em 3 temas. Uma psicóloga falou, eu falei e tal, no texto da mulher samaritana, que as meninas saíram de lá transbordantes da presença do Senhor. No outro dia de manhã foi a Santa Ceia com todas elas e finalizou com a Santa Ceia. Você precisa ver que transformação. Por isso, todo lugar que eu vou, faço a noite do pijama para nós ficar conversando até. Viu? Bora lá então? Meninas, esse tema é maravilhoso. Esse tema é extraordinário e dava realmente para a gente ficar conversando muitas horas aqui. Mas a primeira pergunta que eu queria falar para vocês: quem tem um desejo muito grande de voltar ao secreto, que sentiu que saiu dele e quer voltar, mas é muito grande, um desejo enorme de voltar ao secreto, levanta a sua mão. Eu sou a primeira. Muito grande. Agora deixa eu te perguntar, o que você tem feito para voltar para o secreto? Você tem feito alguma coisa? Você sabe por quê que eu começo com essa pergunta? Porque é muito incoerente. Por exemplo, um dia uma pessoa me perguntou assim: Marta, você queria ser rica? Eu falei, eu queria. E queria ser muito rica, não é pouco dinheiro não, eu queria ter muito. O que você está fazendo para você ser rica? Eu falei assim, nada, eu sou professora. Certamente não serei nunca. Professora no Brasil, pensa, né? Eu não faço nada além de ser professora. Ou seja, o meu desejo de ser muito rica não é condizente com a minha ação de ser rica. Às vezes nós dizemos, Deus, eu quero muito te agradar. Deus, eu quero muito voltar para o secreto. E Deus pergunta, o que você está fazendo? Ela, nada. Não estou fazendo nada. Então não quer. Você sabe que a gente só valoriza aquilo que é importante para nós. Por isso, pastora, quando você estava falando aqui que você faz as coisas e às vezes as meninas da igreja não participam, sabe por quê? Porque isso não é importante para elas. A gente só valoriza o que é importante para nós. E isso é muito, mas é muito sério. É muito sério. Porque a gente leva, falando com as meninas ontem, num café da manhã que eu tive com as meninas, a gente leva Deus na base da barganha. Tipo assim, porque Deus, aquela questão de ser todo cheio de graça e de misericórdia, a gente acha que a gente pode convencer Deus dos nossos erros, das nossas péssimas manias. Deus, o Senhor sabe que eu sou assim, mas o Senhor sabe que o meu coração, e nisso eu vou me afastando do Senhor, mas o Senhor sabe que o meu coração, e Deus só olhando para você assim, eu estou sabendo. Mas não é nada disso que seu coração está falando, não. E Deus esperando a gente tomar uma atitude, porque é a coisa que eu mais amo falar para vocês. Vocês não têm outra missão aqui nessa terra. A sua missão aqui nessa terra não é ser rica, não é ganhar muito dinheiro, não é ter muita fartura. A missão não, você pode ser e ter. Mas a nossa missão nessa terra não é isso. Nós fomos chamadas para passar um tempo com uma mochila de pouca roupa aqui,
para servir a Jesus, proclamar o seu reino e trazer outras pessoas a esse reino. Mochila de pouca roupa. O problema é que quando a gente vem com a mochila com pouca roupa, a gente chega aí nesses, como é que chama aí as lojas que vocês gostam de ir? E vai enchendo a mochila, achando que vai ficar aqui eternamente. E sabe, por isso que eu falei da questão da bolsa, pastor, quando a gente vai enchendo a bolsa, a gente fala assim, que legal, eu tenho roupa para mais ou menos um mês. Jesus fala, você vai passar lá só 15 dias. Não, mas minha bolsa tem para um mês. Deixa eu ficar mais 15 dias. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus te comissionou para fazer uma coisa, mas você chega aqui e você se distrai com as coisas lindas que os seus olhos começam a brilhar. Uma das orações que eu sempre faço ao Senhor, certamente vocês me conhecem há muito pouco tempo. Coisa de mineiro, muito pouco, né? É muito, é pouco. Não é? Não é? As correr de mineiro não tem jeito, né? Não tem jeito. É igual falar assim, fulano de tal morreu, você viu? Você ficou sabendo? Fiquei sabendo do que ele morreu, eu não sei, só sei que acordou morto. Eu não sei o que aconteceu. Acordou morto. Mas a gente tem essa mania péssima de ir colocando na nossa sacola aquilo que não é necessário a nós. E aí quando a gente vê a nossa sacola muito cheia, a gente fala assim, eu posso passar um tempinho a mais, eu posso fazer uma coisa diferente. E a nossa missão vai ficando para trás. Eu quero trazer para vocês um texto que eu sou apaixonada e a pastora... O nome? Dan. Mineiro não fala nome de ninguém, fala apelido. Viu? Você é filha de quem? Você sabe que essa é mineira, ela é de BH, Belo Horizonte. É Dan. João capítulo 21, Dan falou que no final da ministração dela, vou colocar o óculos, gente, pastor Azário falou assim, gente, quando coloca o óculos fica bem feio. Mas não tem jeito, eu tentei usar a lente, não teve jeito, eu rasguei a lente dentro do meu olho, uma semana depois eu achei o pedaço. Sinto muito, vai ter que ser o óculos. E o óculos de R$15, que eu não sei se o grau é compatível com o meu olho, porque eu perdi o meu óculos no aeroporto. João capítulo 21, versos 15 a 17. Eu amo esse texto, eu amo esse texto. E cada vez que eu leio ele, eu me coloco no lugar do Pedro. João capítulo 21 diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então cuide dos meus cordeiros. Verso 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado com Jesus. Pedro ficou magoado com Jesus por ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse, então cuide das minhas ovelhas. O tema que eu trouxe para nós hoje é, você ama Jesus? Ou, se Jesus te perguntasse a mesma coisa que ele perguntou para o Pedro, você me ama? O que você ia responder? O que você diria? Esse texto, todo mundo conhece muito bem o cenário, o contexto desse texto. Ele é profundamente emocionante. Pedro havia acabado de negar Jesus por quantas vezes? 3 vezes. E você sabe uma coisa interessante que eu acho na negativa de Pedro? Eu acho isso maravilhoso. As pessoas que reconheceram Pedro, reconheceram por causa da identidade dele. As pessoas reconheceram que ele era
daqueles que andavam com Jesus. Você é daqueles. Ele falou, eu não. Eu mesmo não. Mas você é. É como se você parece demais com aquele povo que anda com ele. Mas eu não. Me tira dessa. Não sei nem quem é. Olha só o Pedro negando a identidade dele. O camarada foi formado da forma mais extraordinária que existe, Jesus Cristo. Você sabe que identidade é isso, né? Identidade é origem. A nossa origem é Cristo. Nós saímos de uma forma. Isso eu falo em tudo quanto é pregação, tudo quanto é live. Que vocês me verem pregando, vocês vão escutar eu falando isso. Porque eu acho que fica gravado no nosso coração, na nossa mente. Quando nós queremos fazer um bolo redondo, a gente coloca a massa em que tipo de forma? Um bolo quadrado. Quando a gente quer fazer um tanto de Cristo para pregar Jesus Cristo, a gente coloca essa massa em que forma? Quando a gente quer fazer cristão, a gente coloca em que forma? Cristo. Você foi formada da forma Cristo. Cristo. Ou seja, identidade. Você já tem uma formatura. Quando Paulo vem falando em Romanos, não vos conformeis com o mundo, ele está falando assim que a sua forma não seja igual à do mundo. Porque você já tem uma. Você já tem uma. E o que tem acontecido conosco? Nós estamos igual aquela mulher que quer fazer um bolo quadrado, mas coloca numa forma redonda. Aí você tira o bolo redondo da forma e fica arrancando as beiradas para ela ficar quadrada. Nunca fica perfeito. Do jeito que se tivesse feito numa forma quadrada. É como se Jesus Cristo nos colocasse pequenos cristos por aqui, é a forma dele aqui, para pregar a palavra e ter a mesma identidade e ter... Ela falou sobre Ezer, que é maravilhoso para você ver, nós temos a mesma missão de Deus, auxiliar. O Senhor é o meu auxílio. Nós somos auxílio dentro da nossa casa. Jesus Cristo falando sobre ele mesmo, eu sou a luz do mundo. E ele olha para nós e fala, vocês são a luz do mundo. Nós temos a mesma missão de Jesus Cristo. E aí a gente, com toda essa visão do mundo que a gente tem, a gente fica saindo da forma, desinformando, sabe? Desinformando e saindo daquilo que nós realmente somos. É isso que faz a gente sair do secreto. É isso que faz a gente desvalorizar a presença do Senhor. A gente faz questão de ser escolhida por um marido, por um namorado, pelos filhos, por uma empresa. A gente faz questão de ser o bambambam em tudo quanto é área da nossa vida. O que a gente faz com a maior escolha que nós tivemos? Jesus Cristo nos escolheu. Ele nos chamou e falou assim, meninas, vocês são cooperadoras do reino, bora! Eu amo falar sobre isso, porque eu me encho de orgulho. Quando eu sei que eu sou cooperadora de Deus, eu me pergunto, Deus, o Senhor precisava de mim para quê? Cooperar com o Senhor com o quê? Eu cooperar com o Deus Todo-Poderoso? Mas ele falou assim, não, eu estou precisando de uma turma para trabalhar para mim, vocês querem? Vamos? Estou comissionando vocês. E a gente fica fazendo hora. Com a escolha que Deus fez. Por favor, é uma frase que eu também falo em toda pregação. E até o dia que o Senhor falar assim, chegou Marta, já cansou essa, muda. Eu vou falar. Só tenha um medo na sua vida, meninas. Vocês não precisam ter medo de nada, de aranha, de barata, de nada. Tenha um medo na vida de vocês. Chegarem à velhice e não ter sido aquilo que Deus chamou vocês para serem. Só tenha esse medo na vida de vocês. Não deixe o tempo passar. Assuma a posição que o Senhor colocou vocês. Uma coisa que eu achei maravilhosa, estava contando para as meninas essa experiência. Domingo passado, meu filho mais velho estava participando da escola dominical com os jovens. Eles foram para fora da igreja, fazer a escola dominical na pracinha perto da igreja. E aí o professor deu a ele uma parte da lição. E aí ele chegou lá em casa me perguntando, ô mãe, me explica uma coisa aqui que eu quero ver se eu falei certo. Se uma pessoa morre sem ouvir falar de Jesus, o que acontece com ela? Isso é bem teológico, né, gente? Mas eu vou falar assim bem por alto para não gerar polêmica. Eu falei assim, Abílio, segundo o livro de Romanos, capítulo 1, a Bíblia nos ensina que todos os humanos são indesculpáveis diante de Deus.
Porque o caráter invisível de Deus, a criação, revela que há um Deus. Ou seja, nós não temos desculpa. Porque se ninguém falou, tudo aponta para um Deus. Entretanto, Abílio, nós estamos aqui justamente para que as pessoas ouçam falar de Deus. É levar um peso muito grande nas suas costas, meu filho, você saber que alguém morreu sem ouvir falar de Jesus porque você ficou com sua boca trancada. É irresponsabilidade sua saber que alguém partiu sem ouvir falar de Jesus, você tendo a convicção de que a Bíblia fala que ele é indesculpável. Ou seja, Jesus nos colocou aqui para que ninguém morra sem ouvir falar dele. E nós, sentados num banco super confortável, lindas, como a pastora falou, que se tirar essa maquiagem, você sai tudo correndo. Eu sempre brinco com as meninas, vocês querem me ver feia, vocês vão lá em casa de manhã cedo. Aqui não. E nem lá no Instagram, vocês também não me ver feia não. Agora vai lá em casa de manhã cedo para você ver. Uma vida maquiada, uma espiritualidade maquiada. Por fora lindíssimas, por dentro detonadas. Porque não assumiram a identidade, saíram do secreto, outras coisas assumiram a posição de Deus na vida de vocês. Na nossa vida, vamos dizer assim. Eu acho muito interessante porque quando Jesus chega diante do Pedro e faz essas perguntas a ele, Jesus não chegou para ele já intimando e falou assim: e aí, por que você me negou? Por que você errou? Por que você não teve coragem de me assumir? Jesus não chega dizendo isso para o Pedro. A pergunta que ele faz assim: ô Pedro, você me ama? Você me ama? A gente gosta muito de ouvir os filhos falando que nos ama, não é? Parece que a gente precisa dessa afirmação para saber que eu sou uma boa mãe, um bom pai. Meu filho, você me ama? A gente gosta de ouvir isso. Já pensou Jesus fazendo essa mesma pergunta para você? Minha filha, você me ama? Aí você espera a pancada, né? Já que você me ama, então... Você sabe por quê? O verdadeiro problema na negativa de Pedro não foi nem a negação dele. O problema era a condição do amor dele por Jesus. É inadmissível uma relação com Jesus que não seja baseada no amor. Viver uma relação com Jesus sem a presença desse amor é trazer ou é viver num lugar de maldição e não de bênção. É um perigo, meninas. E a pergunta que o Senhor nos faz constantemente, inclusive hoje: você me ama? O afastamento do secreto começa quando outras coisas ocupam o lugar de Jesus. Pedro havia voltado ao lugar lá do início, quando Jesus encontrou, e está registrado em João capítulo 21. Ele retorna exatamente ao lugar antigo. Quando Jesus fala assim: eu chamei vocês para viverem coisas novas. O livro de Isaías fala isso, né, com o povo que estava tão acostumado com o cativeiro. Você sabe que cativeiro faz isso com os outros, né? Vocês se lembram da história de Gideão? 7 anos cativos dos midianitas. Eles plantavam, os outros arrancavam. Eles abriam poço, os outros tapavam. O povo não tinha sossego na vida para fazer nada, porque o inimigo não deixava. O que aconteceu? Eles se acostumaram com a condição: nós vamos viver cativo mesmo, então deixa. Você sabe como é que a gente chega a essa conclusão? Quando o anjo do Senhor chega diante de Gideão e falou assim: rapaz, levanta, você vai libertar o povo, bora, coragem. E ele fala assim: eu sou o mais pequenininho lá de minha casa. E minha casa é menorzinha ainda, como assim eu? Sabe o que é? Acostumou com o cativeiro. Acostumou com a mesmice, acostumou com a rotina, acostumou. Jesus vai ficando por aí. Ontem eu estava falando para as meninas justamente isso. Nós temos um desejo enorme de que Jesus entre na nossa casa. Entra na minha casa, abra a porta, pede Jesus para entrar. Jesus entra, aí você pega e fala com ele assim: senta aí nesse sofá. Ele é bonzinho, confortável, você não vai sentir dor na coluna. Pode ficar quietinho aí, porque eu tenho que lavar umas vasilhinhas ali. Eu tenho que arrumar a casa, levar os meninos na escola. Mas o senhor pode ficar aí. A casa é sua. Nunca sentei do lado de Jesus para contar um caso com ele. Nunca.
porque os meus afazeres ocupam todo o meu tempo. Mas Jesus está sentado ali, ele está lá na minha casa. Eu acho que Jesus só balançando o pé e falando: uma hora você senta aqui. Uma hora você desconfia. E Jesus é tão bom. Jesus é tão bom que ele nem sai, ele fica lá sentadinho te esperando. E você fazendo e acontecendo. Hoje a gente estava conversando exatamente sobre essa questão. O inimigo, a estratégia do inimigo não é tirar ninguém da igreja mais. Você já caiu de moda, viu? Esse negócio, fulano de tal desviou, nem existe isso mais. Porque está tudo desviado aqui dentro mesmo. Não tem nem esse negócio. A estratégia do inimigo é essa agora. Ele falou assim: o quê? Que eu vou ficar tirando gente de igreja? Mas não, vou deixar a igreja abarrotada de gente, tudo desviado, tudo fazendo o que eu quero, perto de muito ativismo, longe de Deus. Todo mundo trabalhando na obra, mas ninguém vivendo relacionamento com o Deus da obra. Ai, Senhor, mas eu faço tanta coisa para o Senhor. Ai, meu Deus, eu faço e acontece, eu vou, eu fico, eu não sei o quê. Não sei falar não, onde é que me chama, eu vou. E Deus falou assim: você sabe quem eu sou? Pelo menos isso, você sabe quem eu sou. Você tem relacionamento comigo, já teve intimidade comigo. Sabe o que eu posso fazer? Uma das orações que eu fiz ao Senhor há muito tempo atrás, mesmo nascida na igreja, eu vivia da experiência das outras pessoas. Sabe, tipo Jó, só conheço de ouvir falar. Eu vivia da experiência das outras pessoas. E me alegrava, glória a Deus, pelo menos eu alegrava, não tinha inveja não. Ai, irmã de tal foi curada, que alegria, que bênção, Jesus cura. Ah, fulano de tal arrumou uma porta de emprego, que bênção, o Senhor abriu porta de emprego para fulano de tal. Um dia eu falei: uai, isso não tem graça nenhuma não. Como é que eu fico vivendo de vida espiritual dos outros? Falei para o Senhor: eu quero experimentar tudo o que o Senhor é. Eu preciso viver essas experiências na minha vida, porque eu quero falar com propriedade do Deus que eu sirvo. E glória a Deus por isso. Porque dá trabalho, viu? Você sabe que dá trabalho ter experiência com Jesus Cristo? Vocês sabem, né? Porque quanto mais perto você está de Jesus, mais o inimigo te odeia. E mais ele te odiando, mais ele vai arrumar BO para você resolver. Aí tem gente que não quer BO para resolver, então tipo assim, fica de boa com o inimigo. Ó, você me deixa em paz, porque... né? E é uma coisa que eu sempre falo: o que eu quero do inimigo é o ódio dele. Que seja para vocês também, o que vocês devem querer do inimigo das nossas almas é o ódio dele. Eu quero que você me odeie tanto, porque eu saberei que eu estou agradando o Deus que eu sirvo. Eu quero que você me odeie. E eu comecei a ter experiências com o Senhor. Como diz a palavra do Senhor, a perseverança produz experiência. Quanto mais a gente persevera, mais problema chega. Daqueles que ficam na porta esperando você acordar, sabe? Você não sabe qual é que você mata nos peitos primeiro. Mas é maravilhoso saber, porque é o povo de Deus, o único povo que entra em qualquer peleja sabendo que vai ganhar. Eu não entendo por que a gente tem medo desses trem, eu não entendo. Um povo que já sabe que ganha tudo. E aí o Senhor começou a ter experiências. Hoje eu posso falar para vocês: Jesus cura, já fui curada. Jesus opera milagres, o Senhor já operou milagre da minha vida. Jesus abre porta de emprego, sou efetiva em 2 cargos no estado de Minas Gerais. Chique. Eu não podia ter filho, Jesus me deu 3. Não vivo de experiência dos outros, a gente gosta de viver. Faça isso não. Experimenta Jesus Cristo, o Deus que vocês servem. Jamais vocês vão querer desagradar a Ele. Todo mundo, eu falo sempre isso aqui, ó, o dia que a gente entender quem a gente é e quem Deus é, nunca mais a gente vai querer desagradar a Ele. Obedecer é tudo que importa. E a Bíblia vem nos ensinando sobre isso. Lucas capítulo 10 fala sobre a vida da Marta. Porque eu sou Marta 2 vezes. Eu sou a Marta super ansiosa, sou a Marta mesmo, Eu amo a vida da Marta. A Marta era super ativa, né? Ativista daquela. E é interessante que Jesus chega na casa da Marta. Sabe o que é mais interessante? Que a Marta era tipo aquela pessoa que pede Jesus para entrar e fala: fica sentadinha aí, fica, eu vou lhe fazer uma coisa, viu? Pode ficar aí. Porque a Bíblia fala que Jesus era amigo da família. Ou seja,
Marta já conhecia Jesus, era íntima. Mas nem essa intimidade que ela tinha com Jesus fez ela ficar quieta para escutar Jesus Cristo. E Jesus chega na casa da Marta, chega na casa da Maria, Maria sossegadinha, vai logo para os pés de Jesus escutar aquela besta, e Marta ficou desaforada. Será possível que o senhor não está vendo a menina? Eu estou aqui nesse afobamento fazendo os trem, e ela lá sentada, dando ordem para Jesus ainda. Muitas vezes nós somos assim com ele, meu Deus, vai ser o jeito de eu te ensinar a fazer as coisas, porque eu estou precisando, o senhor fica nessa demora. Nós, mulheres doidas, tudo envolvido com esse negócio de feminismo, que você pode dar ordem, mandar, que você pode fazer acontecer, está dando ordem até para Deus agora. Voltar para o nosso lugarzinho, o dia que você voltar para o seu lugarzinho, você vai ver que tudo vai dar certo na nossa vida. O problema é que a gente quer ser. E aí Jesus fala assim, ó Marta, desconfia, igual mineiro, né? Jesus mineiro. Desconfia, minha filha. Maria escolheu a boa parte. Sabe o que é bonito nessa fala? Que Jesus não falou assim para Marta, Marta, você podia ser igual Maria. Jesus não disse isso. Ele falou, Maria escolheu a boa parte. Ou seja, você também tem chance de aprender a escolher a boa parte. Eu não quero que você deixe de ser Marta. Eu não quero que você deixe de fazer as coisas que você faz, a lasanha, o bolo, arrumar a casa, deixar o banheiro cheiroso para a gente usar. Não quero, não precisa. Você só precisa entender que em todo lugar, fazendo qualquer coisa, fazendo um bolo, arrumando a casa, indo trabalhar, servindo seu marido, servindo seus filhos, você pode ficar olhando para mim. Porque eu estou com você de tudo quanto é lugar. O problema é que a gente olha para tudo que a gente precisa fazer e esquece de olhar para Jesus. O problema é esse. E as outras coisas tomam toda a nossa visão. Embaçam as nossas vistas. Que eu amo falar sobre H, pelo amor de Deus. Todo mundo que está me escutando, Marta só fala de H. Eu amo. Eu vou falar da H porque a H era uma das pessoas que é muito parecida com nós. Quando a gente está nessa vida doida. A H lá para morrer com o menino, né? Com o Ismael lá no deserto, sem comida, sem água, sem nada. Chorando do lado de cá, botou o menino para chorar do lado de lá. 2 chorão no deserto. E o anjo do Senhor, quando a Bíblia diz assim, isso quer dizer que é o próprio Deus, a gente estava conversando sobre esse texto hoje, é o próprio Deus, chegou diante de H e faz aquela pergunta que se tivesse feito para mim, eu teria sido mal educada. Porque eu estou no meio do deserto, o sol escaldando, só areia para tudo que é lado, eu não tenho comida, eu não tenho água, um menino pequeno morrendo lá do outro lado. O rapaz chega para mim e fala assim, por que você está chorando? O que eu ia responder para ele? Não, nada. Estou dando uma hidratada, porque já tem tempo que eu não choro. Né? O anjo do Senhor chega e diz isso para a menina. Eu acho que ela olhou assim. Mas quando Jesus faz esse tipo de pergunta, Ele não quer nos abater mais do que abatida nós já estamos. Ele só quer nos fazer entender assim, ó. Cheguei. Cheguei, Brasil. Fica tranquila. No estresse. E aí o anjo do Senhor só fala assim para H, filha, limpa seus olhos. Não é quando a gente chora demais, o olho fica tão embaçado que a gente não enxerga direito, não é? Igual quando você coloca colírio para fazer o exame. Então a Agar estava daquele jeito. A vista toda embaçada, toda turva. O anjo do Senhor fala assim, ó, enxuga aí suas vistas. Olha o poço aí na sua frente, filha. Por que você está chorando? Dá a entender pela história que aquele poço ele não surgiu lá como um passe de mágica. A gente entende que o poço estava lá. Ela não enxergou porque ela estava com a visão na morte. O que ela estava na frente dela era, vou morrer, o menino vai morrer, vou chorar. E o poção lá para ela beber água, ela não enxergou. A nossa vida é dessa forma. Às vezes o Senhor está falando assim, eu estou aqui. Me veja. E a gente envolvida com tudo que tem que fazer. E o Senhor falou, só queria um minutinho com você que você ia ver o que eu ia fazer com você. Um minutinho que você parar. E vier aqui para pertinho de mim, eu vou ter um caso com você que você não vai nunca mais querer sair de perto de mim. Mas as coisas envolvem a nossa vida.
A Maria escolheu a boa parte, mas Marta também. Jesus estava falando para ela, eu te dou a oportunidade de também escolher a boa parte, de escolher a presença. Presença. Presença de Jesus Cristo. Há mulheres cheias de agenda, mas vazias de presença. Nossa agenda é cheia a semana inteira. Mulheres muito cansadas porque trabalham para Deus sem descansar em Deus. Mulheres que o secreto se tornou apenas aquele lugar assim, ó. É como se fosse aquele quartinho de guerra que fica lá só na poeira. Um dia eu vou lá. O dia que o negócio pegar para o meu lado, eu vou lá encontrar com Deus e orar por Ele, e chorar com Ele e pedir pelo amor de Deus. Uma coisa que eu aprendi, não espere Deus bulir nas circunstâncias para você desconfiar que você precisa voltar para Ele. Dói demais. Dói demais. É muito mais fácil você servir ao Senhor Jesus Cristo enquanto você está na bonança. É muito mais fácil você servir. Na verdade, é aprender a amar Jesus Cristo. Porque quando a gente aprende a amar, circunstância nenhuma nos tira da presença dEle. O que é que está ocupando o lugar de Jesus Cristo na sua vida? Só você sabe. E uma das coisas que Jesus mais ama na nossa vida é quando a gente reconhece quem nós somos e como nós estamos sendo. O retorno ao secreto exige arrependimento, decisão e ação. Quando Jesus faz a pergunta para o Pedro se ele o amava, ele leva o Pedro a uma autoavaliação. Quem gosta de fazer autoavaliação? Vocês gostam de perceber quem realmente vocês são? Vocês gostam? Ou vocês ficam esperando os outros falar, ô filha, você é antipática, e depois você fica com raiva daquela pessoa, nunca mais você olha na cara dela. É mais fácil você fazer a autoavaliação. Você desconfia logo, você já muda para ninguém falar de você. Jesus queria que Pedro fizesse isso. Do nível do amor dele por ele. E sabe uma coisa interessante em Apocalipse capítulo 2? Eu amo as igrejas da Ásia. Eu amo quando eu paro para poder ler. João vem escrevendo para a igreja de Éfeso. E é muito interessante o que Jesus diz para aquela igreja. Jesus vem falando para eles assim, olha, eu conheço as obras de vocês. Eu conheço. Eu sei do trabalho árduo que vocês fazem. Eu acho que Jesus é aquele assim, aí vai elevando a igreja, né? Lá em cima, eu conheço a perseverança de vocês. Deve ser que a igreja de Éfeso foi fazendo assim, né? Olha, Jesus me conhece. Aí Jesus vem e dá a pancada. Mas eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Dou uma oportunidade. Lembra-te de onde vocês caíram. Arrependam-se e voltem a praticar as primeiras obras. Jesus sempre nos dá oportunidade. Isso é amor. Isso é amor. Você sabe por quê? Porque a falta de amor por Jesus é um pecado. Por isso que Jesus vem falando para a igreja de Éfeso, arrependam-se, lembrem-se e arrependam-se. Isso é atitude, porque tem coisa que Jesus faz, tem coisa que nós precisamos fazer. Decisão, ação, voltar ao secreto não é uma coisa que acontece, é uma decisão. Eu quero voltar e eu vou me esforçar para que isso aconteça, porque eu preciso disso. Necessidade. É necessidade. Quando a gente deixa quando Jesus deixa de ser uma necessidade na nossa vida, nós desviamos completamente de tudo que o Senhor projetou para que a gente fosse. Olha o processo que Deus fala para a igreja de Éfeso. Lembra-te, arrependa-te e volta. 3 coisas. Você sabe por que ele fala lembra? Jesus falou assim, ó, vocês já aprenderam tudo que vocês precisavam. A palavra está na mão de vocês. O guia de vocês está tudo aqui, ó. Vocês já leram isso aqui de trás para frente, de frente para trás. Vocês estão na igreja de domingo a domingo, o pastor pregando isso aqui tudo para vocês. A menina veio lá do Brasil para falar a mesma coisa que o pastor Marcelo fala toda semana. Vocês podem, pelo amor de mim, pelo menos lembrar do que vocês leem todo dia? Lembra. Lembrou? Agora arrepende, porque você sabe que você está errado.
Porque aqui está falando que você está errado. A palavra de Deus é a coisa mais ofensiva que tem. Ofensiva demais, porque ela bate de frente com o seu pecado, com o seu erro. E quando você sabe que você está errado, você fica com raiva. Te ofende. Mas Jesus está falando assim, se arrepende. Arrependeu? Agora volta, dá ré. Volta. Nem toda ré é para trás, viu, as meninas? Nem toda ré. Reconstruir, refazer, redirecionar. Nem toda ré é para trás. E hoje Jesus está falando assim, ó, vamos reconstruir, vamos redirecionar, vamos refazer o caminho. Vamos. A falta de amor por Jesus é uma queda, é um pecado. Muitas pessoas querem sentir novamente a presença de Deus. Por isso que eu perguntei para vocês o quanto vocês querem a presença de Deus, mas não querem abandonar aquilo que as afastou de Deus. Quer ficar com as duas coisas. É igual um vídeo que eu fiz. Olha, é tipo assim, eu estou fazendo um favor de ir para o seu reino, tá bom? Falando com Jesus. Eu vou. O Senhor me salvou, eu vou. Já que o Senhor me salvou, eu vou. Agora, sim, é do meu jeito. Assina ou não assina? Pede para Jesus assinar ainda o contrato. Nós precisamos entender, meninas, nós fazemos parte de um reino que já tem um rei, que tem regras, que tem leis e que precisam ser obedecidas. Você não chega na casa de ninguém que você conhece, você vai abrindo geladeira, abrindo armário, fazendo e acontecendo. Primeiro você espera a ordem do dono. Você espera a ordem do dono. Eu te dou a ordem de abrir a geladeira, pode ir lá e abrir. E sabe o que é isso? Coisa de filha. Nós somos filhas do rei. Nós temos acesso à casa, ao palácio do rei. Mas nós perdemos esse acesso de propósito. Porque a gente quer assumir o papel do rei. Eu gosto muito de pregar para meninas e sempre falo em todo lugar. Quem me chama para poder passar a mão na cabeça de mulher se engana. Me chama uma vez só, não chama nunca mais. E eu nem me importo, porque eu falo o que eu tenho que falar e vou embora mesmo. Depois vocês ficam aí se virando, quebrando o pau. Não passo a mão na cabeça de mulher, porque eu sou uma mulher. Como a pastora disse aqui, uma mulher, tanto ela constrói uma casa como ela destrói com eu falo assim, ela não precisa colocar a mão. Um olhar de uma mulher ressuscita ou mata um. Você sabe o que é isso? Olha o poder que Jesus Cristo nos deu. O que a mulher pode fazer. Você imagina esse bando de mulher que louca para poder falar de Jesus Cristo? Amando Jesus Cristo de tal forma que quer que outras pessoas também amem Jesus Cristo. Vocês já pensaram um negócio desse? Nós precisamos sair daqui assim, gente, doido, eu topo todo mundo no meio da rua e dando a falar de Jesus para esse povo. Gente, amar Jesus de tal forma como Ele nos amou, é assim que a palavra diz, com o amor que eu amei vocês, amem os outros também. É desejar que os outros vivam a mesma coisa que eu vivo, conheçam o mesmo Deus que eu conheço, experimente as coisas que Ele faz como eu experimentei. Isso é amar o mundo, é amar as pessoas, é servir a Jesus Cristo. Nós não temos, mais uma vez, nós não temos outra missão aqui. Não temos. Você não sabe que dia que você vai morrer, então não perca seu tempo. Abra sua mão assim. Sabe que tem um número escrito aí, sabe? Vocês estão enxergando? A hora que Jesus fala assim, 250, você nem sabe que é o C, vem pra cá, tá na hora. O pior de tudo é isso, que você tá com a senha na mão e você não consegue enxergar. Porque se você conseguir, você fala assim, tá quase chegando em mim, deixa eu consertar minha vida. Mas o pior é que você não sabe. Jesus falou 240, você tem que estar pronta para ir para onde? Agora você me fala. Não sei, só você. E uma coisa que nenhum cristão pode aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Não faça isso. Não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Mas sabe de uma coisa? Você também não precisa gastar toda a sua energia para produzir fruto. Vou te falar uma coisa. Você sabia que crente não foi chamado para produzir fruto? Você sabia?
Vocês querem falar assim, uai, Marta? Deixa eu falar para vocês. João capítulo 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Aquele que permanecer em mim dará muito fruto. O problema nosso é que a gente gasta a nossa energia para produzir. Você já viu manga suar para produzir manga? Você já viu? Lá em Medina tem manga de tudo quanto é canto, pé de manga. A gente pega manga no pé e chupa no meio da rua assim à toa. Eu nunca vi uma manga derramando uma lágrima. Mas é difícil produzir manga, meu Deus. Nunca vi. A coitadinha da manga, a manga deu a hora certa, me fez só ver manga saindo para tudo que é lado. Porque ela sabe que ela é uma manga. Ela não tem como dar outro trem. A Bíblia está dizendo assim, ó, vocês sabem que vocês são cristãos, vocês já estão grudados em mim, vocês vão produzir, vocês não precisam esforçar, não. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. Não inverta as coisas. É por isso que Jesus volta para o secreto, cola em mim que vocês vão bem. A produção de fruto depende da permanência na videira. Esforcem-se para permanecer nele. Permaneçam. Terminando, meninas. Deixa eu ver se está na hora. Não fala isso não, não diga isso não. Quando eu falo de atitude, eu lembrei da história do filho pródigo. A Bíblia fala que depois de um tempo ele desconfiou e falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Uma decisão. Ele desconfiou, o dinheiro acabou. Eu falei, gente, que idiotice que eu fiz. Meu pai tem tudo lá, eu vou levantar e vou. Com vergonha, mas vou. Arrependido, mas vou. Não foi isso que Deus está pedindo à igreja de Éfeso? Arrependa-se, volte. Pode voltar, estou te esperando. Estou no quartinho te esperando, sentadinho lá na cadeira. Onde é que você me botou? É só você voltar, senta aqui comigo. Bora tomar um café, comer um pão de queijo, um pedacinho de queijo. Pão de queijo com queijo. Lá é assim, né? A gente coloca o recheio do pão de queijo, é queijo. É. E Jesus doido querendo tomar um cafezinho. Ele está te esperando. Volta. Uma coisa que eu acho muito interessante quando eu falo para vocês sobre essa questão de filhas. Aí eu já vou entrar no finalzinho aqui. Maturidade espiritual. A cristã que tem maturidade espiritual, ela sabe qual que é a sua função nessa terra. Ela sabe que se sair do secreto, tudo dá errado. Então ela ama estar no secreto que conhecer Jesus. E quando o Osés vem falando assim, prossigam, conheçam e prossigam em conhecer a Jesus Cristo, ele está falando assim, é porque Jesus é infinito em conhecimento. Não basta para vocês o que vocês estão aprendendo aqui hoje. Chegou, saiu ali da porta para fora, você já precisa de outra comida. Então não parem de conhecer Jesus Cristo. Não esperem conhecer Jesus Cristo só de ano em ano aqui na conferência. Não espere acontecer coisa extraordinária, acampamento, não sei o que para conhecer Jesus Cristo. Se interessem em conhecer Jesus Cristo por vocês mesmas. Se interessem por isso. O filho, a Bíblia fala, registra em Mateus capítulo 19, o jovem rico, eu amo esse texto. O jovem rico era o cara. Ele falava de tudo, ele sabia de tudo, ele cumpria tudo. O menino era extraordinário. Igual nós. Chegou diante de Jesus, Jesus falando assim, você faz isso, eu faço, você faz isso, eu faço. Eu já estou fazendo esse trem desde pequenininho, porque meu pai me ensinou, eu faço isso tudo. Jesus falou, que lindo, que legal. Então só está faltando um trem para você. Vai lá, meu filho, vende esses trem tudo. E sai distribuindo para o povo tudo aí. O menino abaixou a cabeça, ficou triste, falou assim, não gostei. Você sabe por quê? Ele conhecia tudo, tudo quanto é lei, participava de tudo quanto é culto, de tudo quanto é trabalho, mas ele não amava Jesus Cristo. Ele não amava. Ele só era um religioso, só. Religiosidade não vai te levar para o céu não, viu? Não adianta nada a gente viver esse tempão todo. Eu falo muito para o Ministério de Louvor lá na igreja. Não adianta nada vocês passar aqui, ó, ano, nessa sentada aí, ó, e não se converter ao Senhor Jesus. No final das contas, vocês não foram curtir os forró, porque está começando a época do forró lá na igreja, né? Na igreja não, na cidade. Misericórdia. Pastor Edilson, me perdoa.
Tá começando a época dos forró lá. Então, ó, vai curtir o forró. Agora, não fica daqui enganando a si mesmo, não, filho. Porque você vai perder seu tempo. Você nem curtiu o forró e nem foi pro céu. E outro, no inferno não vai ter forró nem nada. E aí? Nem lá, nem cá. Então, você decide logo o que você quer. Né? Porque não existe meio termo. E lá em Medina é muito engraçado, gente. Todo ano eu recebo a mesma pergunta. Todo ano. Lá tem os forró tradicional, né? Mas é uma época muito legal. É cultura da cidade, é uma época muito legal. Sabe, a cidade fica alegre, o povo de fora vai para lá. É muito bom. E todo ano eu recebo a mesma pergunta. Oi, Marta, deixa de bestagem, por que você não vai nos forró? Eu falo assim, eu não vou porque eu não quero. Não gosto, não combina comigo. Ah, mas não tem nada a ver, não. Aí você ir lá, só dar uma passeadinha. Eu falei assim, eu sei que não tem nada a ver. Eu saberia me comportar perfeitamente em qualquer lugar. Mas sabe de uma coisa? Se chegar amanhã no forró, um forró tradicional que tem lá, que chama forró de Dona Xepa. Se eu chegar amanhã toda alinhada no forró de Dona Xepa, ficar lá bem quietinho, a hora que você pontar o olho em mim, você vai falar, o que você está caçando aqui? Você mesmo que está falando que eu podia ir, você vai me perguntar, e você sabe por que você vai me fazer essa pergunta? Porque você sabe que aquele ambiente não combina comigo. Mesmo eu sabendo me comportar. Sabe o que isso quer dizer, meninas? Quando a gente recebe Jesus Cristo, ou quando Jesus Cristo nos recebe, tem coisa que a gente precisa deixar para lá. Não combina mais. Inclusive pessoas. Tem gente que não vai caminhar mais o mesmo caminho com você. E a gente fica preso em coisas, em pessoas, em mania ruim, em coisas que a gente vai colocando na nossa cabeça. Isso aqui eu não posso deixar, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Tem a ver. Nós servimos a um Deus que a Bíblia diz que 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Tem coisa que não combina com a santidade de Deus. Nós provocamos o afastamento de Deus de nós e pecando, achando que Deus está próximo de nós. É um engano da nossa cabeça. A Bíblia fala que o pecado provoca separação entre nós e Deus. E quando nós pecamos, não se engane. Jesus não está perto de você. Sabe por quê? Porque a santidade dele não cola com o pecado. Não cola. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, a única razão para você estar aqui hoje, a única razão, primeiro, Deus resolveu te amar. Pronto. Mas até para amar você, Ele teve um problema sério para resolver. Para eu conseguir amar essa pessoa, eu vou ter que sacrificar meu menino. Mas eu quero amar. E você sabe... Por que o olhar de Deus chegou até você e que você está aqui hoje? Muitas vezes a gente fica desprezando esse olhar, porque Jesus se colocou entre Deus e você. Você sabe por que o olhar de Deus chegou até você? Porque primeiro o olhar de Deus passou por Jesus, que era santo. A santidade de Jesus me santificou, me justificou, e Deus conseguiu olhar para mim. Por que você fica desprezando uma coisa dessa? Me diz. Brincando com as coisas do Senhor. Brincando com o chamado que Deus fez a você. Isso é questão de maturidade. Crente que não amadurece, não tem acesso à herança. A Bíblia diz isso sim. Em Gálatas capítulo 4 fala assim: o filho que recebe a herança do pai, enquanto é menor de idade, ele tem tutor que cuida dele e cuida das coisas que o pai deixou até a idade certa. Sabe o que é isso? Enquanto você não amadurecer espiritualmente, mesmo sendo filha, dona da herança, você não vai experimentar os segredos de Deus para você. Cresça. Cresça. E crescer faz você entender a importância do secreto. Amadurecer te faz ter essa visão da necessidade que você tem. Sabe nesse texto de João, quando Jesus está conversando com Pedro, no versículo 21, 18, Jesus fala uma coisa muito interessante para ele. Ele fala assim: olha, Pedro, quando você era mais jovem, quando você era novo, você fazia o que você queria, você era o bambambam no meio da galera. Mas agora, depois de velho, Pedro,
Ou seja, depois de maduro, Pedro, você vai a lugares que você não quer ir. Você faz coisas que você não queria fazer. Jesus querendo dizer, sabe o quê? Você amadureceu, agora você é guiado pelo Espírito Santo. Não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o seu desejo. Tem alguém que te leva para todo lugar. Isso é maturidade. Mulheres maduras não vivem apenas de emoções. Mulheres maduras vivem de compromisso. Que seja uma oração na sua boca todo o tempo. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, que não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e por verdade. O verdadeiro amor por Jesus aparece nas nossas escolhas, aparece na nossa constância, aparece na nossa renúncia, aparece na fidelidade no secreto. Quem ama Jesus volta para Ele. Quem ama Jesus sente saudade da presença. Quem ama Jesus entende que nenhum aplauso, nada nessa terra substitui a intimidade com Ele. Marcos capítulo 12 te dá exatamente a medida do amor que você tem que ter por Jesus. Anote. Depois eu só vou inverter uma ordem aqui, porque você não vai esquecer nunca mais o tipo de amor ou o nível de amor que você tem que ter por Jesus. Marcos 12:30 fala assim: ame o Senhor seu Deus com todo o seu, com toda a sua alma, com toda a sua e com todas as suas. Sabe o que é isso? Coração fala de verdade, alma fala das emoções, mente fala de razão e forças fala de trabalho. Todo o seu ser é para amar Jesus Cristo. Todo o seu ser. Mente, coração, emoções, razão, trabalho. Quem ama Jesus Cristo trabalha para o reino. Não tem outra opção. O amor te impulsiona a fazer isso. Eu não vim aqui motivar vocês não, tá? Isso não é motivacional não. Isso também não é nenhum encorajamento. Eu só vim te lembrar que você precisa despertar seu amor por Jesus e voltar onde você parou. Só vim te lembrar isso. E agradeça ao Senhor pela oportunidade dessa conferência que está te lembrando desde 3 horas da tarde o que você tem que fazer. Agradeça ao Senhor. Aí, o nível de amor aqui, eu só vou inverter uma parte. É o nível que a gente precisa ter de amor por Jesus, é o nível café. Viu? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Que nível? Bora, nível? Café. Coração, alma, força, entendimento. Ame o Senhor Jesus.